Olá, essa é a nossa aula de número 9 e temos como tema sugestões para apresentação de seminários. Nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns detalhezinhos que a gente tem que ficar atentos para poder preparar uma apresentação e também para o momento da apresentação que a gente também tem que se preparar, ok? Então vamos lá? Então, aqui, algumas sugestões, né? Lembrando que são apenas sugestões, algumas pessoas têm alguns detalhes, algumas coisas que funcionam melhor, então não precisa mudar, tá? Só precisa ficar um pouco atento a alguns detalhes. Primeiro, horário de chegada. Qual vai ser o horário que eu devo chegar? Nós vamos ver. A postura do apresentador, qual que é a melhor postura, como se comportar durante uma apresentação, preparar sua apresentação, o que você precisa para preparar, né, a apresentação. Não ler os slides também é muito importante, utilizar vários tópicos, né. Apresente a estrutura do seminário, né, que é para apresentar uma estrutura, o que vai ser trabalhado, como se fosse esse mesmo slide que vocês estão vendo agora, né, como se fosse um sumário. Vamos chegar lá também para a gente falar sobre cada um deles. Forneça exemplos, né, depois de algum tempo. Os exemplos são a melhor forma das pessoas poderem entender e compreender o que estão, fazer associação do que estão vendo, né, de algum conteúdo novo. Depois a gente vai verificar mais. 6, não aponte as suas falhas. Se você errou, não fica apontando, não dê foco para ela, né? 7, não utilizar vícios de linguagem, tá? Algumas coisas, alguns vícios que a gente sempre utiliza, né, no modo informal, assim, tudo bem, mas na hora de uma apresentação é um pouco difícil, é um pouco complicado a gente usar, nós vamos ver também. Fazer backup também é muito importante, não só para apresentação, né, mas como um todo no processo de um trabalho. Fornecer um resumo, né, e a apresentação. Nós vamos ver como que é o passo a passo para a gente poder fazer uma boa apresentação, tá ok? Que horas eu devo chegar, né? Quando que eu devo chegar? Por exemplo, se eu tenho uma apresentação de um seminário para as 19 horas, que horas que eu devo chegar? Já pensaram nisso? Normalmente não é uma regra, mas normalmente é melhor, imprescindível, né, que você chegue pelo menos com 15 minutos de antecedência. 15, 20 minutos de antecedência. Ah, mas por que tudo isso? Porque você pode se precaver de qualquer imprevisto que venha a ter. Um pendrive que não funciona, um projetor que não funciona, ou você precisa de algum adaptador de HDMI para VGA, de VGA para HDMI, ou qualquer outra coisa. A internet não funciona, o que você vai precisar fazer para poder resolver esse problema? Ou então chega lá, é um slide de PowerPoint e o computador que você vai utilizar não é o seu e não tem esse aplicativo, né? Então, todos esses processos, todos esses imprevistos podem ser solucionados se você chegar antes. Agora, se você chega logo em cima do momento de apresentação, por exemplo, você chega às 18h57, em 3 minutos é difícil, né, você resolver todos esses imprevistos. E sem contar que provavelmente já tem plateia, né? Se for para uma banca aberta, ou a turma já está presente para poder ver a sua apresentação. Então é interessante sempre você chegar antes, tá? A postura do apresentador. Qual que é a melhor postura, né, do apresentador? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Observem bem essas duas. A linguagem verbal, você precisa tomar muito cuidado com o tom de voz. Não pode falar muito alto e nem muito baixo. Muito alto, quem está muito perto vai sentir um impacto muito forte, né? Vai parecer que você está gritando, que você está desesperado, tá? E se você falar muito baixo, quem está no fundo, quem está mais para o final, já não consegue te ouvir também. Então, sempre procure utilizar um bom tom de voz de uma forma que todos consigam ouvir. Vícios de linguagem.
Esses vícios de linguagem você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque no momento que você está numa conversa informal, é quase imperceptível que você tenha esses vícios. Mas durante uma apresentação é muito evidente, porque as pessoas estão prestando atenção no que você está falando. Então fica em evidência, tá? E nós vamos falar um pouquinho também o que são esses vícios, tá? O conteúdo. Procure trazer um conteúdo que seja não tão extenso, mas também não tão enxuto, para você fazer uma apresentação corrida sem muito aprofundamento, tá? Então, quem está ali está interessado no seu assunto. Então, você tenha conteúdo suficiente para que você consiga se embasar bem e fazer uma boa apresentação. A linguagem não verbal, né? Já é a linguagem do seu corpo, linguagem corporal, como que você vai estar presente lá, né? Então, mantenha sempre a postura, nunca ficar de mãos cruzadas, mãos no bolso, mãos para trás, encostado, né? Tomar um pouco de cuidado com essas situações que causa uma impressão de muito nervosismo, de não estar preparado, tá? Gesticule. Você pode gesticular, né? Gesticular, mexer com as mãos, conversar e fazer, né? Mexer com o rosto, se movimentar. É normal, mas cuidado para a sua gesticulação não ser tão grande que chame mais atenção do que para o que você está falando, tá? Então tenha muito cuidado com isso, tome bastante cuidado. Gesticule, mas não tanto, mas também não fique tão parado. A postura do apresentador, né? Então, continuando essa parte, desconforto no momento da apresentação é normal, muito normal você ter aquele nervosinho, aquele frio na barriga, né? Aquele nervoso, um pouco de tremor anterior, a voz é um pouquinho trêmula no começo. É normal. O que você pode fazer para resolver isso é treinar. Treinar na frente do espelho, expor o que você vai apresentar para o namorado, para a namorada, para o amigo, para o irmão, para o pai, para a mãe, para o cachorro, para qualquer pessoa, tá? Treinar é a melhor solução, ok? Então, tem lá a sua apresentação, já está tudo ok? Treine, vai para frente do espelho, fala tudo, observa a sua postura, como que você está trabalhando isso. Prepare a sua apresentação. Se você fizer uma boa preparação da sua apresentação, se você vai atrás do conteúdo, você busca informações, você busca conhecimento, você faz a sua pesquisa de campo, pesquisa literária, você faz o seu projeto, o seu trabalho, tudo certinho, os slides são o último a ser feito, né? Primeiro você faz toda a sua preparação para depois fazer a sua apresentação de slide, tá? Quando você faz isso, é muito difícil acontecer o deu branco, né? Se der branco, tudo bem, é normal. Às vezes também acontece de um caso de nervosismo, né? Acaba acontecendo de você ter um pouco de nervoso. Mas, se você fizer toda a preparação, já fica um 2% a menos de chance de você ter branco na hora da apresentação. Busque ter sempre sequência de ideias. Saiba o passo a passo dos seus slides. Saiba tudo o que tem nos seus slides para poder apresentar. Pois durante uma apresentação pode acontecer diversas coisas. Por exemplo, pode ser que aconteça de cair a energia no momento ou o projetor não funcionar, né? Então, se você tem a sequência de ideias na sua cabeça, você consegue dar sequência na sua apresentação tranquilamente, sem a necessidade do slide, sem você ficar perdido no meio da apresentação, tá? Então, sempre busque ter a sequência de ideias. O vocabulário apropriado para o público. Busque sempre ter esse vocabulário muito bem aguçado, tá? Na hora da apresentação, busque vocabulários que seja pertinente ao seu assunto. Se tem termos técnicos, utilize os termos técnicos, tá? Isso vai dar mais valor para a sua apresentação.
tá? Só tome um pouco de cuidado se o seu público for um público muito leigo. Daí busque sim utilizar os vocabulários técnicos, porém um pouco mais suave, de uma forma que eles consigam entender bem. Tamanho da fonte. Para você fazer uma boa apresentação de slides, busque sempre utilizar uma fonte, um tamanho de letra, um tipo de fonte adequada para poder apresentar, tá? Nem tão pequenininho, nem tão muito grande também. Cuidado com o fundo do seu slide, com a cor da letra, o tipo da letra, tá? Se você utilizar uma letra muito cheia daquelas, né? Tem várias letras que são cheias de detalhezinhos e tudo, aí vai acabar que a pessoa nem vai entender o que está escrito, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso também. Tem dúvida? Não fale. Se você tem dúvida daquele assunto, se você ainda não entendeu bem aquele assunto, então não fale. Não coloque no seu texto, não coloque no seu slide, não coloque no seu trabalho, ok? Então, se você tem dúvida, nem coloque, que é melhor para você acabar não se complicando depois. Revise a gramática. Depois que você preparou todo o seu trabalho, você já fez todo o seu slide, tudo direitinho para sua apresentação, volte revisando tudo, tá? É claro, às vezes acontece, porque você está tão... a gente costuma dizer que é um vício, né? A nossa vista acaba ficando viciada e acaba não percebendo alguns erros. Mas, se você conseguir tirar o máximo possível de gramática, de erros de gramática, melhor, ok? Não polua slides. Não utiliza aquele monte de coisas, um slide cheio de linhas, com um monte de coisas, porque vai ser ruim para a visão de quem está assistindo a sua apresentação. Utilize tópicos, tá? Busque sempre utilizar tópicos só para que te dê aquele start do que você vai falar, ok? Se você colocar um texto lá de 15 linhas, né? Além da letra ficar pequena, vai te induzir a leitura, você vai acabar lendo os seus slides. E a plateia não vai querer ficar te ouvindo ler, tá? Então, use sempre tópicos. Se quiser usar até imagens que vai dizer mais do que palavras de um tópico, melhor ainda. Utilize recursos gráficos. Que recursos gráficos? Os próprios gráficos de qualquer tipo, tabelas, quadros, imagens, qualquer tipo de gráfico que você tiver, qualquer recurso desse tipo que visualmente facilite o entendimento, melhor. Não exagere nos efeitos. Efeitos de transição de um slide para outro, aqueles efeitos que as palavras vão surgindo, tá? Não que não possa usar, só tenha cuidado com isso. Claro, se você tem por exemplo, você tem um tópico em cima e você não quer que a plateia veja logo de cara a resposta, é lógico, você vai poder usar, mas não fique usando aquele zoom cheio de pirotecnia, sabe? Use sempre o mais simples possível, ok? Prepare cerca de um slide por minuto. Então, se você tem lá 30 minutos de apresentação, prepare cerca de 29 a 30 slides. Vai ser um slide por minuto, ok? Utilize cores de fundo adequado para a cor da fonte. Se o seu fundo, por exemplo, nesse é branco, a cor da letra é preta. Se o fundo é preto, a cor da letra é branca e assim por diante, que dê contraste. Cuidado com aquelas fontes e aqueles fundos que são fluorescentes, porque é comprovado que depois de um certo tempo a nossa visão já fica cansada e ela não quer mais olhar para aquela apresentação, tá? Então as pessoas começam a se desfocarem da sua apresentação. Então tome muito cuidado também com a cor. Não leia os seus slides. Olha essa citação que está na tela de vocês. Vou ler. Cerca de 50% do solo é ocupado pela fase sólida, que é formada pelos minerais 45% e pela matéria orgânica 5%, e outra metade é ocupada
Até eu já cansei, viu? É muito grande, é muito ruim você ficar lendo só seus slides. Busque outras formas para poder você mostrar isso, você consiga explicar isso de forma mais simples, como por exemplo esse slide. Olha só, ele está dizendo a mesma coisa que o texto anterior, só que de forma de um gráfico, tá? É um gráfico descritivo na matemática que a gente chama, tá? Então, 50% fase sólida, sistema poroso 45%, mais 5% de sólida orgânica, né? E na fase gasosa 25%, e assim por diante, tá? Então, busque sempre utilizar gráficos que fica melhor a facilitação de entendimento. Você vai conseguir explicar e a plateia vai ficar prestando mais atenção. Apresente a estrutura do seminário, tá? Sempre você tem a sua capa do seu slide, o segundo slide sempre coloque a estrutura do seu seminário, tá? Minerais secundários do solo, por exemplo. Esse vai ser o título do meu trabalho. Mas o que vai conter dentro do meu trabalho? Vai ter os minerais argilosos silicitados, vai ter os óxidos de ferro e alumínio, as cargas elétricas, tá? Por que apresentar utópicos? Porque dentro do seu tema pode ter muitas outras coisas, né? Como a gente sempre já falou em sala de aula, um tema tem várias ramificações, o leque pode se abrir muito. Então, se você colocar logo a estrutura do seu trabalho, não vai criar um pouco de expectativa para o seu público. Ah, ele não falou tal coisa. Tá, mas se você colocar sua estrutura, já tá lá no começo que você não iria falar sobre aquilo, tá? Então, sempre coloque a estrutura. Ou, como se você preferir, utilizar o nome de sumário. Forneça exemplos. Sempre forneça o conceito, né? Fale sobre o conceito, explique sobre o conceito e em seguida já forneça o exemplo. Aqui temos um exemplo, né? O conceito do que é uma simetria e depois já logo em seguida já vem o exemplo que é uma imagem e uma linha, né, na vertical simbolizando ali a simetria de um lado para o outro. Não aponte suas falhas. Por exemplo, essa imagem aqui era para poder mostrar o nosso processo de trabalho, como estava sendo o relatório. Tá, mas e aí? Olha só, eu não consegui mostrar porque o sol estava batendo na janela, eu deveria ter ido para outro ângulo, que aí iria mostrar melhor. Não aponte o seu erro, tá? Sempre. Se você colocou aquele lá, faz de conta que aquele lá é a melhor que você tinha no momento e explique ela sem outra forma, ok? Não utilize vícios de linguagem. Os vícios de linguagem ficam ainda mais visíveis durante uma apresentação, tá? É o famoso o né, ai, tipo assim, tá? Cuidado com isso. Durante uma apresentação, é claro que não é que você não possa utilizar, mas tem pessoas que utilizam esses vícios de linguagem durante 60% da apresentação. A cada 2, 3 palavras é um né, um ai, tipo assim, né? E fica só no tipo assim. Então, cuidado com isso. E também tem algumas pessoas que não concluem a frase sem utilizar tá? Cuidado também com isso. Sempre faça um backup, tá? Se você vai fazer uma apresentação, se você está fazendo um projeto de qualquer coisa, um backup é a salvação da sua vida. Pense assim. Mas onde que eu vou fazer backup? Em qualquer lugar que você puder. Faça backup mandando um e-mail para você mesmo. Faça um backup para um pendrive, para um HD externa. Ou tem várias outras plataformas que são online, né? O Google Drive, o Box, né? O Onibox. Tem diversos. Tá? Então, utilizem as plataformas de backup, utilize qualquer forma de backup para você fazer a sua cópia. Tá? Não confie apenas em um item.
Forneça um resumo. Durante uma apresentação, é bastante importante, pelo menos para que a banca, né, sua tenha um resumo do que você vai falar, ou as pessoas principais que estão ali para ver sua apresentação. Forneça um resumo para elas, tá? Porque aí ela fica mais fácil dela se situar no seu assunto. Ela vai ler o seu resumo, vai entender do que você vai falar e assim fica mais tranquilo. Para a apresentação, tá? Aí já é para você chegar lá e fazer a sua apresentação. O que você tem que ficar atento? Para a apresentação de um seminário, você tem que ter essa estrutura: introdução, a preparação, o assunto central e as considerações finais, tá? Dentro da introdução, você vai fazer a sua introdução, vai introduzir o seu público ao seu trabalho. Você tem que ter os objetivos, o material e os materiais e o método. Sempre no seminário coloca quais são os seus objetivos, qual que é o material e quais são os materiais e o método que você utilizou para chegar no resultado, os resultados e as discussões que você tem para poder lidar. Tá? Sempre trago bem breve, né, um resultado que você obteve, fala do como obteve, quais são esses resultados, mostra gráficos, mostra o que você quiser para mostrar. E traga um pouquinho da sua discussão sobre esse resultado. E depois as suas considerações finais. Faça a sua consideração final tranquilamente para o seu público. O que você considera desse resultado? Para a introdução, chegou lá, né? É a sua vez, chegou o seu momento, você subiu no palco, você chegou na frente da sala de aula para fazer a apresentação de um seminário. Cumprimente os ouvintes, mesmo que você já viu todos eles, mesmo que você já conhece todos eles. Cumprimente todos eles, né? Boa noite, boa tarde, tudo bem? Seja gentil. Informe sobre o que vai falar, né? Fala sobre o que você vai falar, se apresente, né? Se apresente e fala sobre o que você vai falar. Levante um problema relacionado ao tema. Sempre fale sobre o seu problema que você buscou um resultado e uma solução. Indique o que irá abordar sobre o tema. Lembra lá sobre a estrutura? Então, é aqui que você vai colocar. Mostre a estrutura do seu tema. Apresente o assunto com argumentos consistentes, tá? Busque citações, busque outros autores para poder dar consistência para os seus argumentos. Não que numa apresentação tenha que ter citações, tá? Só busque os autores e busque você falar deles. Tá? Não precisa colocar eles no slide, mas busque citar fulano de tal, falou tal coisa, e então diante disso, tá? Busque sempre. Introdução. Durante a introdução, evite muito isso, não só durante a introdução, mas durante a apresentação inteirinha. Evita contar piadas, tá? Não são todas as pessoas que gostam de piadas. Fazer perguntas que você não quer respostas. Por exemplo, tal coisa, quantos mililitros é? Alguém na plateia pode ser que saiba, tá? Então, não façam perguntas. Deixe as perguntas para o final. Ou então, deixa essas perguntas em aberto só para quem realmente precisa fazer essas perguntas, tá? Então, cuidado com as perguntas. Pedir desculpas, não fiquem pedindo desculpas, tá? Se alguma coisa deu errado, continua. Finge que nada aconteceu. Assuntos polêmicos, muito cuidado com assuntos polêmicos. Pode ser que pessoas vão amar sua apresentação e outras pessoas vão odiar sua apresentação justamente por causa da polêmica, tá? Usar chavões ou frases feitas, tá? Não usem, lá no final do arco-íris sempre tem um pote de ouro. Não use, tá? Cuidado com isso. Quanto tempo eu tenho que gastar só com a minha introdução? Quanto tempo que eu vou levar para fazer a minha introdução? Vejam bem que na introdução, né, que é o começo lá, a gente vai utilizar mais ou menos aí uns
três ou quatro slides só para apresentação, só para introdução. Então, se o seu tema que você tem para a sua apresentação é mais do que 30 minutos, você pode usar cerca de 10%. Faz aí a porcentagem, mais ou menos, pega o seu tempo, né, que você tem de apresentação, faz a porcentagem e é o tempo que você vai ter. Se for menos de 30 minutos, utilize só para sua introdução 20%. Vejam bem como que é importante essa introdução, tá? Então, observem bastante esse tempo para você fazer a sua introdução. Para a sua preparação sua apresentação. O maior desafio é usar poucas palavras, sendo que você tem, por exemplo, às vezes um artigo de 20 páginas, como que você vai usar tudo aquilo dentro de algumas poucas palavras, tá? Você precisa ter muita consciência nisso, você precisa buscar formas de fazer isso. Apresentar o método utilizado, tá? Você tem que apresentar esse método não só durante a apresentação, mas no slide e também no seu documento tem que ter o seu método, sempre, tá? O assunto central, né? É o corpo do seu trabalho em si. Utilize todos os recursos para convencer o seu público. Usa tudo, gráfico, usa outros autores para poder te embasar, utiliza de outras fontes de IBGE, de qualquer coisa, site do governo, sabe? Fontes confiáveis que você consiga convencer o seu público que daquilo que você está falando realmente é. Ordene, sempre procura ordenar, né, se organizar no seu tempo, no seu espaço, relações de causa e efeito, prós e os contras, sempre tenha em mente sempre os prós e os contras, o seu tempo que você tem, o espaço que você tem, tá? Se você tem um palco, espaço de físico mesmo, tá? Se você tem um palco, você vai ficar ali. Cuidado para não ficar muito na beirada, muito na frente ou muito atrás, tá? Busque sempre ficar no meio. Você não vai ficar paralisado lá no meio. Você pode dar uma caminhadinha, mas sempre ali em torno do meio, da parte central de onde você vai apresentar. Sempre utilize exemplos, estatísticas, testemunhos e várias outras situações para poder embasar a sua resposta. Para as considerações finais, conte que está encerrando, fale, né? Agora estamos indo para o final, estamos chegando próximo do final, né? E depois que você falar que está chegando próximo do final, dá uma recapitulada, volta sobre tudo que você falou em poucas palavras, fale sobre tudo isso. Finalize, né? Encerre então e aguarde os questionamentos. Fala para eles, né? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e estou abertos aos questionários, às perguntas que tiverem. E pronto, fique em silêncio, aguarde, espere os questionamentos das pessoas que vão fazer, ok? Como manter o foco dos ouvintes? Tá. Para você manter o foco deles, mantenha um ritmo. Não vá muito rápido, muito correndo, muito desesperado, mas também não vá tão lento. Não fique esperando muito, não fique perdendo muito tempo, tá? Vai num tempo que você sabe que vai ser bom e o ouvinte vai conseguir acompanhar, mas também não vai perder o foco. Se o grupo estiver familiarizado, se o grupo tiver conhecimento do seu assunto, não simplifique. Busque ser mais fundo ainda do seu assunto possível, seja mais técnico, busque mais palavras técnicas, mais formas técnicas de falar que o público vai prestar mais atenção do que se for uma forma simplificada. Nunca decore o seminário, tá? Fica lá lendo. Se acontece qualquer coisa, você vai dar branco, você não vai lembrar, você não vai saber a sequência da sua apresentação, tá? Então, não decore. Estude, entenda, treine, mas não decore.
nada de pirotecnia, tá? Nesse caso é transição de slide, né? Fica aquelas passagenzinhas que vai ser um livro e surge o outro slide, né? E tem aquelas letras que vai aparecendo. Cuidado com isso, tá? É legalzinho no começo, mas depois a pessoa vai cansando e ela vai ficar prestando mais atenção nesses efeitos do que no que você está falando, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Postura. Mantenha a postura sempre reta, não baixa, não fique falando para baixo, não fique falando para cima, para trás, ou olha, fica olhando para o slide e fica lendo ele, tá? Não coloque a mão no bolso, braço cruzado, tá? Então, busque sempre uma postura que seja boa, que a pessoa vai conseguir te entender melhor e vai prestar mais atenção em você. Evite piadas, cuidado com as piadas, tá? Pode ser que você, em alguma piada, você seja infeliz e perca a sua credibilidade durante a apresentação, tá? Então, não conte piadas, cuidado, muito cuidado com isso. Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, a gente tira logo mais durante a nossa aula, ok? Até mais, tchau, tchau, espero vocês na aula.